O reino de Valdênia era jovem demais para carregar a arrogância de seus salões e velho demais para ignorar as rachaduras em suas fundações. Cercado por colinas férteis e rios navegáveis, prosperara nas últimas décadas graças ao comércio de grãos e tecidos, tornando a nobreza local obesa de conforto e cega de confiança. No centro desse poder, erguia-se o Palácio de Argenfell, onde tapeçarias caras escondiam paredes úmidas e sorrisos educados ocultavam traições silenciosas. O conde Alaric de Montrevaux governava Valdênia havia 12 anos. Tinha 42, postura ereta, barba sempre aparada e um olhar que misturava cansaço e cálculo. Era respeitado publicamente como um homem justo, mas temido em privado por sua frieza administrativa. Nunca fora um tirano, tampouco um benfeitor romântico. Alaric acreditava em ordem, números e relatórios. Confiava mais em selos oficiais do que em relatos orais, mais em estatísticas do que em lágrimas. Ainda assim, algo começava a falhar. Nos últimos meses, revoltas pequenas surgiam nos vilarejos distantes. Celeiros incendiados, impostos não pagos, caravanas atacadas por camponeses famintos, não por bandidos. Seus conselheiros insistiam que era obra de agitadores externos ou simples indisciplina. Os relatórios confirmavam colheitas dentro do esperado, arrecadação regular, abastecimento suficiente. No papel, Valdênia prosperava, mas as cartas anônimas que chegavam ao palácio diziam outra coisa. Alaric lia todas. Algumas falavam de fome, outras de castigos excessivos, outras ainda de oficiais corruptos, que exigiam mais do que a lei permitia. Nenhuma trazia assinatura, nenhuma podia ser oficialmente considerada. Mesmo assim, algo nelas o perturbava. Não pelo conteúdo isolado, mas pela repetição. As histórias coincidiam demais para serem invenção. A condenação veio numa manhã fria de outono. Um grupo de servos do próprio palácio foi acusado de furtar mantimentos. O mordomo-chefe Edvard Kroll, homem antigo na casa, recomendou punição exemplar. Alaric autorizou sem investigação profunda. 2 dias depois, uma criada chamada Mirella foi encontrada morta às margens do rio. Oficialmente um acidente. Extraoficialmente todos sabiam. Desespero. O conde não compareceu ao funeral. Assistiu de uma janela alta, escondido atrás de cortinas pesadas, enquanto meia dúzia de pessoas enterrava o corpo sem padre, sem flores. Naquele momento, pela primeira vez em anos, Alaric sentiu algo que não conseguia registrar em relatórios. Vergonha. Na mesma noite, recebeu a visita inesperada de Isambard Rouvin, antigo administrador de seu pai, hoje afastado e quase esquecido. Isambard não pediu licença para falar. Apenas sentou-se diante do conde e disse: "O senhor não governa Valdênia. Governa uma versão que lhe contam." Alaric respondeu com irritação, mas não expulsou o velho. Isambard continuou com voz firme e cansada: "Seus oficiais mentem, seus números são ajustados, e seus servos têm mais medo de falar do que de morrer." Aquelas palavras não eram novas. O que era novo era quem as dizia. Isambard não ganhava nada com aquilo. Não buscava cargo, nem perdão, nem retorno. Estava ali apenas para cumprir algo que devia ao pai de Alaric, e talvez à própria consciência. Foi ele quem lançou a ideia proibida. Se quer saber a verdade, precisa descer, não em visitas oficiais, não escoltado, precisa viver como eles. Alaric riu. Um riso curto, sem humor. "Um conde não se disfarça de servo", respondeu. "Então continuará enterrando criadas", retrucou o velho. O silêncio que se seguiu foi mais pesado que qualquer acusação formal. Na madrugada seguinte, Alaric caminhou sozinho pelos corredores do palácio. Observou portas que nunca abrira, escadas de serviço que jamais usara, dormitórios apertados onde dezenas dormiam amontoados. Percebeu com clareza dolorosa que governava um mundo que não conhecia. O chamado não foi heróico. Não houve iluminação moral súbita. Houve medo de descobrir que tudo o que construíra se sustentava sobre mentira. Medo de que a ordem que tanto prezava fosse, na verdade, crueldade organizada. Ainda assim decidiu. Planejou tudo em segredo. Apenas Isambard saberia. Criou uma identidade falsa, Martel,
um trabalhador viúvo vindo do norte, sem posses, sem família. Cortou a barba de nobre, deixou crescer os cabelos, manchou as mãos com cinza e cal. Vestiu roupas ásperas que arranhavam a pele acostumada a linho fino. Antes de partir, passou pela sala do trono vazio. Tocou o braço da cadeira esculpida, símbolo máximo de seu poder, e sentiu algo inesperado, alívio. Ao amanhecer, Alaric de Montrevaux deixou de existir para Valdênia. No lugar dele, caminhava pela estrada um servo anônimo, carregando nas costas não apenas uma sacola pobre, mas o peso de uma verdade que poderia destruir tudo o que conhecia. E talvez por isso mesmo precisava ser conhecida. O nome Martel começou pequeno em Valdênia, como tudo que nasce entre servos. Surgiu nos registros da cozinha baixa, depois no pátio de cargas, por fim nos celeiros do bairro de Ravina Branca, onde os trabalhadores dormiam em turnos e acordavam com dores que não eram apenas físicas. Alaric aprendeu rápido a baixar os olhos, a falar pouco e a aceitar ordens sem perguntar. Descobriu que silêncio era moeda e obediência, sobrevivência. A primeira verdade foi o corpo. Em 3 dias, suas mãos estavam em carne viva. Em uma semana, seus ombros queimavam à noite. Não era o trabalho em si que chocava, mas o ritmo. Longas jornadas sem pausa, comida rala, punições por atrasos mínimos. Aquilo não aparecia em relatório algum. No papel, os turnos eram justos. Na prática, eram exaustivos até a quebra. Foi ali que conheceu Jonas Brecht. Jonas tinha 30 e poucos anos, rosto duro, barba rala e um olhar que nunca descansava. Trabalhava nos celeiros desde menino e conhecia cada desvio do sistema. Ajudou Martel no primeiro dia, mostrando onde esconder um pedaço extra de pão, onde beber água sem ser visto, quando fingir cansaço para evitar tarefa pior. Não confia em ninguém que usa cinto de couro novo, disse Jonas certa noite. Oficial honesto não precisa parecer rico. Aos poucos, Martel entendeu. Os fiscais cobravam taxas informais para não registrar perdas. Supervisores vendiam parte do grão antes de chegar aos armazéns oficiais. Quem reclamava perdia o trabalho. Quem insistia apanhava. Quem falava demais sumia. A aliança começou sem palavras. Jonas protegia Martel de tarefas mais perigosas. Martel dividia o pouco que tinha e ouvia. Ouvir, percebeu, era raro. Os servos estavam acostumados a falar para paredes. Quando alguém realmente escutava, as histórias saíam como feridas abertas. Foi por Jonas que Martel conheceu Helena Voscar, costureira das oficinas têxteis. Helena tinha mãos rápidas e olhos atentos. Perdera o marido 2 anos antes. Morto em um acidente numa prensa defeituosa que nunca fora consertada. Desde então, trabalhava dobrado para sustentar o filho pequeno, entregue aos cuidados de vizinhos durante o dia. Helena não confiava facilmente. Observou Martel por semanas antes de falar algo além do necessário. Quando falou, foi direta. Você não é daqui. Martel congelou por um instante. Mas Helena não o acusava, apenas constatava. Seus erros são de quem não aprendeu a sofrer aqui desde criança, completou. Em vez de negar, ele perguntou. Isso é ruim? Não, só perigoso, respondeu ela. A partir dali, formou-se uma pequena rede. Nada organizado, nada formal. Apenas pessoas que trocavam informações, alertas, comida. Uma aliança proibida não por conspirar contra o conde, mas por existir fora do controle dos oficiais. Solidariedade em Valdênia era vista como ameaça. Martel começou a anotar tudo, não em papel. Isso seria suicídio, mas na memória. Datas, nomes, valores. O método de cobrança extra, os castigos aplicados sem registro, as mortes tratadas como descuido. Cada detalhe corroía algo dentro dele. Houve noites em que quase revelou quem era, especialmente a Helena. Havia nela uma dignidade silenciosa que o desarmava, mas sempre recuava, não por estratégia política, mas por medo. Medo de que, ao saberem, o olhassem diferente. Medo de que a verdade quebrasse a única coisa genuína que experimentara ali. Igualdade. A condenação moral tornou-se diária. Certo dia, um carregador idoso, Pavel, caiu exausto. O fiscal ordenou que o deixassem ali até o fim do turno. Pavel morreu antes do pôr do sol,
No registro oficial constava mal súbito. Na prática, fora abandono. Naquela noite, Jonas quebrou o silêncio. Sabe o que mais dói? Perguntou encarando o chão. Não é morrer trabalhando, é saber que ninguém vai responder por isso. Martel sentiu o peso daquelas palavras como um golpe físico. Ele era esse ninguém. Ou melhor, era quem deveria responder. A aliança, então, mudou de tom. Já não era apenas sobrevivência compartilhada. Tornou-se algo mais perigoso, consciência coletiva. Helena começou a reunir outras costureiras. Jonas falou com trabalhadores dos moinhos. Não havia plano de revolta, apenas troca de verdades. Mas verdades, quando circulam, tornam-se inflamáveis. E os oficiais perceberam. Inspeções aumentaram, perguntas surgiram. Um fiscal novo, Rudek Malven, passou a observar Martel com atenção excessiva. Havia algo naquele servo calado que incomodava. Talvez a postura, talvez o olhar que analisava demais. A aliança proibida estava sendo notada. E Alaric compreendeu tarde demais que descer ao mundo dos servos não significava apenas observar injustiças. Significava tornar-se cúmplice do risco deles. Se fosse descoberto, não cairia sozinho. Cairiam todos. O inverno chegou cedo em Valdênia, e com ele veio o aperto final. O pão diminuiu, os turnos se alongaram, e a vigilância tornou-se sufocante. Para os servos aquilo era rotina agravada. Para Martel era o sinal de que algo maior se movia por trás das paredes administrativas que ele próprio ajudara a erguer no passado. O segredo revelou-se aos poucos, como tudo que é cuidadosamente escondido. A primeira peça veio de Helena. Enquanto costurava fardos destinados ao exército regional, percebeu que as marcas não correspondiam às ordens oficiais. Tecidos mais baratos eram enviados como se fossem de primeira qualidade. A diferença de custo desaparecia dos registros. Quando comentou com Martel, ele entendeu imediatamente. Fraude em escala institucional. Jonas trouxe a segunda peça. Nos moinhos, grãos estragados eram misturados aos bons antes do transporte. O peso final batia com os números exigidos, mas a qualidade caía. O excedente puro era vendido fora do reino, com autorização assinada. Assinaturas verdadeiras, seladas, incontestáveis. Não eram desvios isolados. Era um sistema. Martel começou a reconstruí-lo mentalmente. Os fiscais intermediários recebiam uma parte, os supervisores outra. No topo, alguém coordenava tudo com acesso direto ao tesouro e aos selos do condado. Alguém que jamais pisaria nos celeiros. Alguém que Alaric conhecia bem. O nome surgiu numa conversa sussurrada entre dois escrivães bêbados, numa noite em que Martel fora enviado para descarregar documentos no arquivo externo. Eles não o notaram. Enquanto Edvar Kroll continuar assinando, ninguém questiona, disse um deles rindo. O conde confia cegamente naquele velho. O chão pareceu ceder. Edvar Kroll, mordomo-chefe, administrador-geral do palácio, homem que organizava agendas, filtrava denúncias, preparava relatórios, o mesmo que recomendara a punição exemplar aos servos acusados de furto, o mesmo que Alaric jamais questionara. A descoberta não trouxe alívio, trouxe náusea. Martel passou dias em silêncio absoluto. Trabalhava mecanicamente, dormia mal, evitava Helena. Cada rosto ao redor parecia carregar agora uma culpa indireta que ele ajudara a permitir. Seu governo, sua confiança, sua distância, tudo convergia para aquele nome. A última peça veio de Jonas, em estado de pânico. Estão fazendo listas, sussurrou puxando Martel para trás dos silos. Nomes de quem fala demais. Meu nome está lá. O de Helena também. A reação imediata de Alaric foi a mais perigosa. Agir como conde. Quase revelou tudo. Quase ordenou proteção. Mas conteve-se a tempo. Se desaparecesse agora, confirmaria suspeitas. Se intervisse de forma aberta, Edvar anteciparia movimentos, destruiria provas, puniria os servos envolvidos. O segredo exigia algo pior que coragem. Paciência. Martel decidiu registrar provas concretas. Arriscou-se no arquivo noturno do palácio, usando rotas de serviço que aprendera ao longo das semanas. Copiou números, memorizou datas, observou selos trocados. Descobriu transferências para cidades fronteiriças, feitas em nome de empresas fantasmas.
Tudo legal no papel, tudo criminoso na realidade. Mas alguém percebeu. Rudek Malven o seguiu numa dessas noites. Não o viu entrar, mas viu sair. No dia seguinte, Martel foi chamado para interrogatório informal. Nada direto, apenas perguntas demais, olhares demorados, um aviso velado. Gente curiosa costuma se machucar, disse Rudek sorrindo. A ameaça acelerou tudo. Jonas foi espancado 3 dias depois, acusado de sabotagem. Helena perdeu o posto e foi enviada para turnos noturnos, longe do filho. A rede começou a ruir. O segredo já não era apenas corrupção administrativa, era eliminação sistemática de testemunhas. Martel entendeu então o alcance real daquilo que descobrira. Edvard Crowe não roubava apenas dinheiro, comprava silêncio com sofrimento, mantinha o reino estável à custa da exaustão invisível. E Alaric, ao se manter distante, fora o escudo perfeito. A revelação final não foi externa, foi interna. Ali, sujo de poeira, mãos feridas vendo pessoas sofrerem por um sistema que ele criara, Alaric compreendeu que a verdade não o libertaria, o condenaria a escolher. Voltar como conde significava guerra interna. Permanecer como servo significava a morte lenta dos que confiavam nele. O segredo estava descoberto. Agora precisava ser exposto, mesmo que o preço fosse tudo. A queda não começou com gritos, mas com medo. Quando Jonas foi retirado do celeiro pela segunda vez, desta vez sem retorno, o pânico se espalhou como fumaça baixa. Ninguém perguntava em voz alta. Perguntas chamavam a atenção. O silêncio tornou-se mais pesado que o trabalho. Helena continuava costurando à noite, os olhos fundos, o corpo em resistência automática. Martel via tudo, e cada cena o empurrava para um limite que não podia mais contornar. A aprovação não era apenas dele, era coletiva, e ele era o centro invisível dela. O sistema reagiu como todo sistema ameaçado, apertando. Rudek Malven passou a circular constantemente entre os setores. Novas regras surgiram do nada. Castigos dobrados. Qualquer reunião informal era dispersada. A rede que Helena ajudara a formar dissolveu-se em dias. Não por traição, mas por sobrevivência. Martel tentou agir com cautela, mas o tempo acabara. Soube da decisão numa madrugada chuvosa, quando um mensageiro embriagado deixou escapar entre risadas que haveria limpeza antes do próximo envio de grãos. Limpeza significava prisões. E prisões, em Valdênia, raramente terminavam em julgamento. Helena estava na lista. Foi ali que Alaric quebrou. Não houve discurso interno, nem dilema elegante. Houve urgência. Naquela mesma noite, ele procurou Helena nos fundos da oficina. Contou tudo. Não com pompa, não com autoridade. Apenas a verdade crua. Eu sou o conde, disse, e falhei com vocês. Helena não gritou. Não se ajoelhou. Apenas o encarou por longos segundos. Então use isso, respondeu. Ou não nos diga nada. A reação dela selou o caminho. Martel desapareceu naquela noite. Alaric reapareceu ao amanhecer. O palácio foi fechado. Guardas posicionados. Edvard Crowe foi chamado à sala de audiências sem aviso prévio. Quando entrou, encontrou não o governante distante de sempre, mas um homem diferente, mais magro, olhos marcados, mãos ainda feridas. O confronto foi curto. Alaric apresentou datas, números, rotas, não acusações vagas, mas fatos. Edvard tentou negar, depois minimizar, depois barganhar. Ofereceu estabilidade, ofereceu silêncio, ofereceu continuar fazendo o reino funcionar. Funcionar para quem? Perguntou Alaric. Edvard foi preso ali mesmo. Rudek tentou fugir, foi capturado no portão norte. Ordens foram emitidas para suspender fiscais e supervisores envolvidos. Pela primeira vez, os servos viram oficiais sendo levados algemados, mas a provação não terminou com prisões. A cidade reagiu com desconfiança. Parte da nobreza acusou o conde de instabilidade. Comerciantes temeram perdas. Houve boatos de golpe, de loucura, de encenação política. Os servos, por sua vez, não comemoraram. Esperaram. Sempre esperavam. Alaric entendeu que justiça tardia não gera confiança imediata. Ele abriu os celeiros, revisou turnos publicamente, criou um conselho misto com representantes do trabalho manual.
Não como gesto simbólico, mas com poder real de veto. Cada medida encontrava resistência. Cada decisão custava alianças antigas. A maior provação veio quando Jonas foi encontrado vivo, jogado numa prisão improvisada fora da cidade. Fraco, quase irreconhecível. Ao ser trazido de volta, a população viu o rosto da violência que antes era apenas rumor. Não houve execução pública, não houve espetáculo, houve exposição. E isso foi mais perturbador que qualquer punição exemplar. Valdênia atravessou semanas de tensão, escassez e medo de colapso. Mas não ruiu, porque, pela primeira vez, o sofrimento deixou de ser invisível. A primavera encontrou Valdênia diferente, ainda ferida, mas desperta. Nada voltou ao que era antes, e isso foi intencional. Alaric recusou a ideia de normalidade. Sabia agora que normal em seu reino sempre significara silêncio imposto. As reformas não foram rápidas nem populares. Alguns nobres se afastaram, outros conspiraram em murmúrios que nunca se tornaram atos. O conde aceitou o isolamento como preço necessário. Jonas sobreviveu, mas não voltou aos celeiros. Mancava, falava pouco, carregava no corpo o custo da verdade. Alaric ofereceu-lhe uma posição administrativa. Jonas recusou. Não quero mandar em ninguém, disse. Só quero que ninguém passe pelo que eu passei. Foi nomeado inspetor independente, com autoridade limitada, porém protegido por decreto direto do conde. Um cargo simples, mas simbólico, alguém que vinha de baixo e que ninguém podia silenciar facilmente. Helena retomou o trabalho, agora com jornadas definidas e pagamento justo. Não se tornou figura pública nem heroína oficial. Preferiu permanecer onde sempre esteve, observando. Alaric aprendeu a respeitar isso. Nem toda redenção precisa de palco. Quanto a Edvard Crowe, foi julgado. Não houve pena extrema. Houve confisco, exílio e exposição completa do esquema. Alguns criticaram a brandura. Alaric não respondeu. Sabia que o verdadeiro castigo fora retirar o poder e a máscara. O maior legado, porém, não foi jurídico. Foi cultural. O conde passou a caminhar entre os bairros sem aviso prévio, não disfarçado, não escoltado em excesso, não para ser amado, mas para ser visto. Criou canais diretos de denúncia que não passavam por intermediários. Errou novamente em algumas decisões. Corrigiu em público. Isso desconcertou mais do que qualquer discurso. Alaric nunca contou oficialmente que vivera como servo. A história correu em sussurros, depois em murmúrios, depois em certeza coletiva. Não importava mais a confirmação. Importava o efeito. O poder deixara de parecer inalcançável. Anos depois, quando Valdênia enfrentou nova crise, não houve incêndios de celeiros. Houve assembleias, houve confronto verbal, houve tensão, mas não houve invisibilidade. No fim da vida, Alaric pediu para ser enterrado fora do mausoléu da família. Escolheu um campo simples, próximo às oficinas. Mandou gravar apenas uma frase na pedra. A verdade não sobe sozinha. É preciso descer até ela. Esse foi seu legado. Não o conde que governou de cima, mas o homem que desceu viu e voltou diferente. A pedra simples de Alaric virou ponto de passagem. Não por devoção, mas por hábito. Gente das oficinas cruzava o campo ao amanhecer e, mesmo sem parar, lembrava que um conde podia ser enterrado como qualquer homem. Isso mexia com Valdênia mais do que discursos. O novo conde, seu sobrinho Etienne de Montrevaux, manteve as reformas por necessidade política, mas não tinha a mesma coragem silenciosa do tio. Era mais jovem, mais vaidoso e temia parecer fraco diante dos antigos aliados. Foi nesse medo que o velho sistema tentou se reerguer. Não com Edvard, que já estava longe, mas com gente menor, mais discreta. Escrivães que simplificavam relatórios, fiscais que voltavam a pedir favores, supervisores que puniam por disciplina. Jonas, agora inspetor, percebia primeiro. Mancando, aparecia em lugares onde ninguém esperava. Perguntava pouco e anotava mentalmente muito. Só que Etienne não confiava nele como Alaric confiara. Para Etienne, Jonas era um lembrete incômodo. Helena também percebia. As costureiras voltaram a receber ordens contraditórias, como se alguém quisesse testar limites. Um turno extra apenas esta semana,
um desconto temporário no pagamento, uma ameaça sussurrada de que o conselho misto atrapalhava o comércio. Ela não liderava com bandeiras, liderava com constância. Reuniu mulheres na hora do pão, dividiu informação como quem divide linha e agulha. O perigo agora era outro, o retrocesso disfarçado de rotina. A primeira faísca veio de um lugar pequeno, o bairro de Ravina Branca, onde Martel começara. Um celeiro pegou fogo, não por revolta, mas por descuido provocado por exaustão. Um rapaz adormeceu perto do forno improvisado. Morreu tentando apagar as chamas. No relatório escreveram fatalidade. Na rua, as pessoas não aceitaram. Não era ódio, era cansaço acumulado. Valdênia estava aprendendo a nomear as coisas, e nomear tirava o conforto dos responsáveis. Etienne convocou uma sessão do conselho misto. Queria acalmar, mas começou com a frase errada. Precisamos preservar a estabilidade. Jonas respondeu sem levantar a voz. Estabilidade para quem? O silêncio que se formou foi o mesmo que um dia esmagara Mirella, só que agora havia mais gente capaz de encará-lo. Helena não falou, apenas colocou sobre a mesa um pedaço de tecido queimado do celeiro, ainda cheirando a fumaça. Aquilo disse o que palavras às vezes não conseguem. O conde tentou uma saída administrativa, prometeu comissão, investigação, novos relatórios, e foi aí que a cidade entendeu a diferença entre Alaric e Etienne. Alaric descera para ver. Etienne queria subir papéis para provar. A tensão cresceu sem gritos. Comerciantes começaram a estocar. Nobres voltaram a se reunir em jantares fechados. Surgiu um nome antigo em murmúrios: ordem. A mesma palavra que, em Valdênia, sempre servira para esconder quem pagava a conta. Numa noite, Jonas foi seguido. De novo. Não por Rudek, que já apodrecia em cela, mas por homens sem uniforme, contratados por alguém que não queria se mostrar. Jonas percebeu tarde. Apanharam dele num beco e deixaram um aviso. Um bilhete amassado preso ao casaco, escrito com tinta barata. Inspetor não existe sem conde. Era a tentativa mais cruel. Separar a proteção do cargo da legitimidade popular que Jonas, sem querer, havia virado. Na manhã seguinte, Helena encontrou Jonas sentado no degrau de uma porta lateral do palácio, o rosto inchado, a respiração curta. Ela não o abraçou, não fez cena. Apenas sentou ao lado e disse: se você cair, eles vão chamar de azar. Se você levantar, vão chamar de insolência. Jonas sorriu com sangue no canto da boca. Então que chamem. E pela primeira vez em muito tempo ele pediu ajuda. Não ao conde, à cidade. A resposta veio como Valdênia sabia responder agora. Sem incêndios, sem saques. Assembleias. Gente lotando o pátio das oficinas, cobrando presença do conselho, exigindo que denúncias fossem lidas em voz alta, que nomes fossem registrados fora dos arquivos do palácio. Criaram cópias em 3 lugares diferentes, na Guilda dos Tecelões, na Cozinha Baixa e na Capela Velha. Não era revolução romântica, era logística de sobrevivência. Se um papel sumisse, outro apareceria. Pressionado, Etienne cometeu o erro decisivo. Tentou dissolver o conselho misto por decreto. Disse que era medida emergencial. A cidade entendeu como ameaça. Pela primeira vez, os nobres viram algo que não sabiam combater: união sem líder único. Helena não virou porta-voz. Jonas não virou comandante. A força vinha justamente da ausência de um rosto fácil de cortar. E naquele caos controlado, alguém trouxe ao pátio um objeto antigo. Um pedaço do trono de Argenfell, retirado numa reforma e guardado por um carpinteiro. O carpinteiro colocou a madeira no chão e disse: Alaric tocou isso antes de sumir. Não para se coroar, mas para largar o peso. A frase correu como fogo limpo. Etienne, ouvindo de dentro, finalmente compreendeu que governar não era manter a nobreza satisfeita. Era manter o reino inteiro respirando. Ele voltou atrás no decreto, não por bondade súbita, mas por medo real de perder tudo. E pela primeira vez, pediu desculpas em público. Não convenceu todos, mas abriu uma fresta. O último legado de Alaric não foi só a pedra no campo. Foi a prática que ficou.
Quando alguém tentava esconder a dor atrás de relatórios, Valdênia agora respondia com presença, com olhos, com nomes. Jonas continuou inspetor até o fim da vida, andando devagar, mas chegando onde precisava. Helena criou uma escola pequena de costura e leitura para crianças de trabalhadores, para que nenhuma verdade dependesse apenas de sussurros. E assim, sem magia e sem milagres, Valdênia aprendeu o que parecia impossível no começo, que a estabilidade real não nasce do silêncio, nasce do direito de falar sem ser enterrado por isso.